Boa noite. Boa noite. Violência em São Paulo. Casos de roubo sobem 47%. Vandalismo, placas de trânsito são destruídas e mais de 1.000 precisam ser trocadas todo mês na capital. Crime em Genópolis. Polícia analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar quem deixou parte de um corpo esquartejado pelo bairro. Cartel do metrô. Ministério Público denuncia 30 executivos de 12 empresas. Polícia Federal desarticula grupo envolvido em esquema de corrupção em Jandira. A prefeita da cidade estaria envolvida. Eleições 2014. Maria Lídia entrevista ao vivo Eduardo Campos, pré-candidato do PSB à presidência. As placas de trânsito estão na mira dos bandidos que as roubam para vender o ferro. Um crime que causa inúmeros prejuízos. A CET recoloca mensalmente cerca de 1.200 unidades, sem contar o perigo para os motoristas que ficam sem a sinalização. Foram muitos pedidos por escrito e até um abaixo-assinado. Passados 3 anos, os moradores do Jardim Santa Bárbara, na região de São Mateus, conseguiram convencer a CET a instalar placas para melhorar o trânsito no bairro. Elas são importantes por causa do tráfego de muito carro, as mães que vão levar seus filhos na escola, as próprias crianças para atravessar, fica difícil. Foi na sexta-feira passada, quando 16 novas placas foram instaladas nos pontos mais críticos. Mas hoje, 6 já tinham desaparecido, com poste e tudo. Só ficaram os buracos na calçada. Em um dos casos, os ladrões agiram com rapidez impressionante. Enquanto a CET acabava de instalar essas placas aqui, as últimas aqui, a da rua de trás já tinha sido roubada já. Isso em menos de 2 horas. Nós já vimos em outras ruas que muita gente arranca para vender o ferro. E vende para quem? Se vende realmente em ferro velho. Em cruzamentos movimentados, quando a indicação envolve risco à segurança, como de mão e contramão, dá para perceber, pelo cimento reparado, que placas furtadas foram repostas mais de uma vez. Não foi o caso das que foram levadas, já faz algum tempo, do canteiro central da principal avenida do bairro. O ideal, no meu entender assim, colocar um produto durável que não tenha valor comercial. Um plástico reciclado, talvez, seria mais fácil. Ninguém ia arrancar. Uma placa de trânsito foi feita para durar 4 anos no mínimo. As mais modernas, pelo menos 7. Mas todo mês, 1.200 placas precisam ser substituídas antes desse prazo, ou porque sumiram, ou porque foram danificadas e não servem mais. Prejuízo por baixo de R$100 mil. Conta que o vandalismo manda para o bolso do cidadão. Isso sem falar no resto que se perde. Debaixo da tinta, a mensagem fica confusa. Muitas vezes nem dá para ver o que a placa indica. Trabalha bastante. Fica sem referência de sinalização, né? De repente você pode até prejudicar um motorista do lado por conta disso. Às vezes as pessoas não conhecem onde está, fica meio perdida e a placa não ajuda as pessoas bastante, mas toda apagada não tem jeito. Pichar ou destruir placas de trânsito é crime contra o patrimônio público. A pena vai de 6 meses a 3 anos de cadeia. Polícia analisa imagens que mostram um suspeito de esquartejar e abandonar as partes de um corpo em sacos de plástico em Genópolis. Nem a vítima, nem o autor do crime foram identificados ainda. O vídeo de uma câmera de segurança da região mostra um homem de camisa escura e bermuda. Ele circula com um carrinho de feira pela rua Sabará no domingo de manhã. Na mesma via, cerca de 1 hora depois, foi encontrado o primeiro saco plástico com pedaços do corpo. Em outras 2 ruas próximas dali foram encontradas mais partes da vítima. Em um carrinho de feira exatamente igual, estava outro saco com o tórax e o tronco. A cabeça ainda não foi encontrada. A suspeita é que a vítima era um homem com idade entre 25 e 30 anos.
Em vigor desde 2006, a Lei Maria da Penha impõe penalidades para aqueles que praticam violência doméstica e familiar contra as mulheres. A legislação é rigorosa e prevê também a criação de centros para educação e reabilitação dos agressores. Em São Paulo, a maior cidade do país, existe apenas uma entidade que faz esse trabalho. As sessões feitas uma vez por semana durante 6 meses são acompanhadas por psicólogos e permitem que esses maridos, que um dia agrediram suas mulheres, compartilhem suas histórias e reavaliem o comportamento na família. Eu acho que isso é legal para a gente, para vocês mesmo, de reconhecer isso e a gente poder observar, porque quem sabe no futuro ter outra leitura aí sobre como atuar frente à violência doméstica. O trabalho é feito desde 2006 pelo coletivo feminista Sexualidade e Saúde, que defende os direitos das mulheres. Uma reeducação que não substitui as penas determinadas pela justiça, mas é sim um complemento para quem busca uma mudança de vida. A gente quer que esse homem, a partir de uma responsabilização e de uma perspectiva mais ampla das mudanças sociais, ele possa tanto rever o seu comportamento, como também não mais reproduzir a violência como estratégia de resolução de conflitos. O juiz pode determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, como prevê a lei. Mas muitos procuram o centro espontaneamente. É o caso deste homem, que frequenta as reuniões há 3 semanas. Aqui, encontrou a possibilidade de falar sem nenhum preconceito dos próprios problemas e do ato que cometeu. Nós temos que acompanhar, mudarmos esse rótulo de machismo, acabar com esse rótulo, nós temos que acompanhar e mudar essa visão também. A Lei Maria da Penha, criada em 2006, prevê em um dos seus artigos que a União, os estados e os municípios poderão criar centros de educação e reabilitação para agressores, como este do coletivo feminista. Mas essas iniciativas são raras no país. Em São Paulo, por exemplo, a maior cidade do país, existe apenas um centro. A gente tem esperanças e está contando que venha a surgir agora recursos e interesses do ponto de vista do Estado para formular e ter trabalhos ampliar o trabalho com esses homens. Para a coordenadora da União de Mulheres de São Paulo, Amelinha Teles, apesar dos avanços trazidos pela Lei Maria da Penha, muita coisa ainda precisa ser feita, já que esse tipo de violência não para de crescer. A cada 24 segundos, uma mulher é espancada. E há pesquisas, inclusive, que diz que a cada 15 segundos uma mulher é espancada por questões de violência doméstica e familiar. Quer dizer, pelo seu companheiro ou ex-companheiro, seu marido, seu ex-marido, quer dizer, aquele companheiro ou companheira que teve ou tem uma relação íntima de afeto. Para ela, mais do que a promoção de cursos para homens agressores, é preciso que haja uma mudança de comportamento, tanto dos homens como das próprias mulheres. Os homens aprendem a ser agressores, assim como as mulheres também aprendem a se submeter às ordens e às ações violentas praticadas pelos homens. Então, na verdade, todo o processo de educação deve envolver mulheres e homens. Violência em São Paulo. O número de roubos cresce quase 50% em todo o estado. A vítima mais recente dos bandidos é o médico da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, que morreu baleado no ABC Paulista. Dácio Maurício Correia, de 36 anos, foi atingido em frente à academia onde treinava ontem, por volta das 8 da noite, enquanto falava ao celular com o paciente. De acordo com testemunhas, após os disparos, 2 homens deixaram o local correndo. O ortopedista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia suspeita que ele tenha sido vítima de uma tentativa de assalto. Mas os 2 celulares e a carteira dele não foram levados. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os agressores. Segundo a polícia, casos assim estão em queda. Os dados oficiais mostram que o número de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, caiu em São Paulo. Uma redução de 13% em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os registros de homicídios também estão menores, uma queda superior a 3%.
Já os casos de roubo dispararam em São Paulo. No estado, o crescimento foi de 37%, mas na capital a alta foi ainda mais forte. 47% mais roubos em fevereiro deste ano, em comparação com fevereiro de 2013. O secretário de Segurança Pública do estado reconheceu que o índice de esclarecimento desses crimes é baixo, cerca de 2%. Mas saiu em defesa da polícia, que, segundo ele, trabalha na sua capacidade máxima. Tanto nós não achamos que é satisfatório, que nós estamos com 2 concursos em andamento da Polícia Militar, 5.500 policiais, 2.500 serão admitidos agora em maio e mais 2.800 no final do ano. De acordo com o secretário Fernando Grella Vieira, o aumento de roubos é uma tendência nacional. Mas, segundo ele, a novidade da delegacia eletrônica, onde o cidadão registra o boletim de ocorrência pela internet, reduz a subnotificação. Ainda assim, o secretário garantiu que o estado vai contratar mais PMs e policiais civis ainda este ano. Os concursos estão em andamento. Até lá, anunciou o programa Diária Extraordinária, onde o estado paga ao policial de folga pelo trabalho extra. A ideia é começar em abril, mas os lugares que receberão o reforço policial ainda não foram definidos. O policial que queira vender o seu horário de folga limitado a 8 horas entre um turno e outro e a 10 dias por mês, ele poderá fazê-lo e receberá o mesmo que recebe na atividade delegada. Então, o Estado vai fazer a sua parte, vai fidelizar o trabalho hoje não oficial de muitos policiais, fazendo com que ele trabalhe para o próprio Estado. Senado convida a presidente da Petrobras, Graça Foster, e ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, para falar sobre a polêmica compra da refinaria de Pasadena em 2006. Como se trata de um convite, eles não são obrigados a comparecer. A compra da refinaria de Pasadena pode ter causado um prejuízo de cerca de $1 bilhão à Petrobras. Na época da transação, o conselho da estatal era comandado pela presidente Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil. Na semana passada, em nota, Dilma disse que se baseou em um parecer falho quando deu aval à sociedade da Petrobras com a empresa belga Astra Oil. Segundo Dilma, o resumo apresentado pela área internacional da estatal, então chefiada por Nestor Cerveró, omitia cláusulas que, se conhecidas, seguramente não seriam aprovadas pelo Conselho. O ex-presidente José Sérgio Gabrielli já esteve aqui no ano passado, durante mais de 4 horas explicou todo o processo da aquisição da refinaria de Pasadena e convenceu aqui a todos os parlamentares que estavam presentes. Há contradições. O ex-presidente da Petrobras disse que foi um bom negócio. A presidenta Dilma diz que só aprovou a compra porque não teve acesso a todos os documentos. Executivos da Petrobras afirmam que a presidenta teve acesso a todos os documentos. Portanto, tudo isso precisa ser esclarecido. No início da tarde, líderes da oposição se reuniram para articular a abertura da CPI da Petrobras no Congresso. A reunião foi comandada pelo pré-candidato à presidência, senador Aécio Neves, do PSDB. Até o momento, há o apoio de 15 senadores e 110 deputados para criar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. São necessárias 171 assinaturas na Câmara e 27 no Senado. Para o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, do PMDB, o país não quer CPI para atear fogo em questões políticas. Vamos aguardar a investigação que está sendo feita de forma responsável, isenta, repito, Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal, se por acaso necessitar mais adiante, sim. Agora, eu acho que o assunto está corretamente caminhado, sem emoções, sem radicalismo, com muita responsabilidade pelo país. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nesse ano eleitoral de 2014, o Jornal da Gazeta entrevista pré-candidatos à presidência da República, um espaço para a exposição de ideias sobre a política nacional e projetos para o país. E hoje recebemos o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, presidente nacional do PSB e pré-candidato à presidência da República. Governador, obrigada por estar conosco. Nós acabamos de ver que se estende a polêmica em torno da instalação ou não da CPI para investigação da negociação da Petrobras com aquela refinaria americana no Texas. O senhor hoje
em São Paulo, já se manifestou favoravelmente à instalação da CPI. Mas e o seu partido, o PSB, já formalizou? O PSB vai assinar pela instalação da CPI? Vai, o PSB agora mesmo estava falando, o líder do PSB no Senado, o senador Rodrigo Hollenberg, que é autor do requerimento que convida a presidenta da Petrobras e o ministro das Minas e Energia. Ele hoje à tarde foi ao Ministério Público, acompanhado do senador Pedro Simon, do senador Cristóvão, Pedro Táxi, Jarva Vasconcelos, Randolph, fazendo uma representação ao Ministério Público e já assinou o líder na Câmara e no Senado, os dois já assinaram e subscreveram a CPI. Governador, São Paulo está vivendo um momento de tensão em relação a essa questão da crise do fornecimento de água, de que possa haver racionamento. É uma grande preocupação para todos que vivem aqui. O governador Geraldo Alckmin foi a Brasília conversar com a presidente Dilma Rousseff sobre a questão da captação de água do Rio Paraíba do Sul para cobrir o déficit do reservatório da Cantareira, que abastece São Paulo e outras cidades. Entretanto, houve uma reação do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que ele entende que não tem que acontecer isso e ele usou até uma expressão muito firme, muito dura, de que ele não dá uma gota d'água do Rio Paraíba do Sul para abastecer São Paulo, que possa significar um problema para a população fluminense. Se presidente da República, como é que o senhor resolveria isso? O senhor estaria ao lado de Geraldo Alckmin nessa busca de solução que ele propôs? Ou o senhor faria parceria com Sérgio Cabral, que entende da forma como expressou? Eu estaria ao lado dos que estão com sede de água. Eu venho de uma região muito seca. Eu conheço a seca de perto, do Nordeste. Acabamos de ter 3 anos seguidos da maior seca e nós não podemos negar a água. A água a gente tem que buscar onde ela existe para servir a quem precisa dela, para viver, para produzir, para poder ter uma vida com saúde, inclusive. Eu estou consciente de que temos um grande desafio. Há poucos dias atrás foi o Dia Internacional da Água. O Brasil, apesar de ser a 4ª reserva no mundo de água, tem água mal distribuída no território. Você tem lugares que tem muita água e pouca gente, lugares que tem muita gente e pouca água. E nós precisamos ter projetos, porque muitas cidades, como São Paulo, podem viver racionamento intenso de água por falta exatamente de investimentos. Nós precisamos ter investimentos estruturadores do abastecimento de água com qualidade para garantir a qualidade de vida e garantir a produção também. O PSB, Rede e PPS já se definiram em relação a São Paulo, já que nós estamos falando de São Paulo, vão fazer parceria com Geraldo Alckmin ou vai haver aí voo solo desses partidos que compõem a sua aliança? O PSB já decidiu, no sentido de que a gente está conversando com Rede, com PPS, com o próprio PV no fórum, e a tendência, e a decisão será ao longo do mês de abril, a tendência hoje é pela candidatura própria do PSB. E sendo candidatura do PSB, o nome que nós temos a oferecer é o nome do presidente do partido, o deputado Márcio França. Bom, o senhor se surpreendeu com o rebaixamento do Risco Brasil pela Standard & Poor's, como o governo federal disse ter ficado surpreendido? Sinceramente, não. Eu acho que a gente precisa ter bom senso e ver que essa mesma agência, em outros momentos, já colocou uma visão muito otimista em relação ao futuro do Brasil. Quem sabe naquele momento não cabia tanto otimismo, como agora também não cabe tanto pessimismo. O Brasil tem problemas, esses problemas precisam ser enfrentados e eu acho que esses problemas serão diminuídos na medida que haja mudança do governo. O governo que está aí hoje não consegue fazer uma narrativa de longo prazo e passar a confiança de que ele terá a capacidade de recolocar o Brasil no rumo de um crescimento com sustentabilidade, com inclusão social, com regras claras que animem os investidores daqui e de fora a ajudarem o Brasil a retomar exatamente a sua trilha de desenvolvimento.
Governador, o senhor teme uma onda de pessimismo com esse rebaixamento, algo que possa trazer um comprometimento até para o ânimo do próprio eleitor em relação às perspectivas do país? Eu acho que nós não podemos desanimar o povo brasileiro, de forma nenhuma. Ninguém com desânimo faz nada acontecer de bom na vida. E uma nação desanimada, provavelmente ela não terá condição de construir dias melhores. Nós precisamos animar a sociedade para que nesse ano possamos fazer um debate muito concreto sobre o futuro do Brasil, uma nova agenda, um novo jeito de tocar a política no Brasil. E acho que a sociedade tem deixado muito claro o desejo de mudança. Quando a presidenta Dilma foi eleita, 70% dos brasileiros queriam continuidade. Hoje, 70% dos brasileiros querem mudança. É sinal de que vamos ter mudança, essa mudança será uma mudança para melhor, tenho certeza, e nós vamos ver o Brasil retomando a fé no futuro, os brasileiros retomando o amor pelo país, a crença de que amanhã será melhor do que hoje. A questão da mudança, né? Por ser exatamente algo tão bem configurado nas pesquisas como um grande desejo da maioria dos brasileiros, está sendo o mote de vários candidatos. Até da presidente Dilma, que quer a reeleição, que as mudanças necessárias ela é que faria. Mas no que é que o senhor apresentaria, já que entendeu que mudança é a pegada, para usar suas próprias palavras, qual é o seu diferencial como candidato que propõe inovação e mudança? O fato é que tem duas forças no Brasil que disputam o governo, o poder central, desde que retomamos a possibilidade de votar para presidente. E essas duas forças terminam tentando uma anular a outra, uma negar o que outra fez de positivo. Nós não, nós cremos que tanto um quanto o outro fizeram pelo país. Fizeram coisas boas e fizeram coisas erradas também. Nós queremos, em vez de que essa briga continue, nós queremos fazer a preservação das conquistas que tivemos, da democracia, da estabilidade econômica, de um ciclo de inclusão, e fazer um novo pacto social e político que possa juntar as pessoas do bem, as pessoas boas em torno de boas ideias, e não manter essa disputa pela disputa que termina fazendo com que as duas forças se cerquem de forças atrasadas, comprometidas com uma prática política vencida, ultrapassada, do fisiologismo, que não dá resposta ao que a sociedade quer hoje, que é mudança nas práticas políticas para melhorar o serviço público. Agora, como é que o senhor faria, se eleito, nessa intenção de mudança da forma de fazer política no Brasil, como é que o senhor garantiria a governabilidade? O senhor passa a ideia que não vai repetir o modelo do presidencialismo de coalizão. Como é que o senhor vai se sustentar no poder, votar seus projetos e conseguir governar o Brasil, se eleito, claro? Que modelo seria o seu para garantir esse suporte que dê possibilidade de governabilidade? Olha, eu governo pela segunda vez um estado de Pernambuco. E a primeira vez, quando eu venci as eleições, venci contra duas forças que também disputavam o poder. E eu me elegi com minoria na Assembleia Legislativa. E fui reeleito governador com o maior percentual de votos da história do país, com 83% dos votos. E não cedi ao fisiologismo, ao patrimonialismo. Eu acho que chegada a hora do Brasil experimentar alguém que, ao sentar no comando na nação, não fique de joelhos para a velha prática política do século passado, o fisiologismo, e aposte na relação com a sociedade, com as pessoas corretas que existem na política, que aposte no controle social e que livre o Brasil desse presidencialismo de coalizão. Não dá agora, para dizer que não dá para fazer a priori e manter essa prática que está, a cada dia que passa, envergonhando mais e mais a nação brasileira. Governador, eu agradeço muito sua entrevista. Eu estou sabendo que o senhor está mudando para São Paulo e eu desejo ao senhor boas-vindas. São Paulo é uma cidade difícil, mas tenha certeza, é hospitaleira. Aqui... Muito obrigada, muito boa sorte. Muito obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.
Mensalão Tucano. Procuradoria-Geral da República pede que Eduardo Azeredo seja julgado pelo STF. O Supremo vai decidir na quinta-feira se envia o processo para a primeira instância da Justiça de Minas Gerais. Eduardo Azeredo renunciou ao cargo de deputado em fevereiro. A lei prevê que deputados federais só podem ser julgados no Supremo. E Azeredo perdeu o foro privilegiado ao renunciar. O ex-deputado responde à ação penal por peculato e lavagem de dinheiro, por ter supostamente desviado recursos públicos para sua campanha à reeleição para governador em 1998. Ministério Público de São Paulo denuncia 30 executivos de 12 empresas por cartel no metrô e na CPTM. As investigações do Ministério Público duraram quase 8 meses e se referem aos contratos feitos no período de 1998 a 2008, nos governos Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra, todos do PSDB. Para o MP, não há dúvidas de que houve formação de cartel e fraudes em 11 licitações. Foram formados cartéis separados para cada um dos projetos. As empresas, às vezes, participavam de um e de outro também, às vezes de um e não de outro. As denúncias têm base num acordo feito entre a Siemens e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, o órgão ligado ao Ministério da Justiça. Os 5 contratos investigados somam 2 bilhões e 700 milhões de reais, que, segundo a promotoria, foram superfaturados em cerca de 30%. Ou seja, 835 milhões de reais em valores firmados na época do contrato. Por se tratar de denúncia criminal, as empresas não foram denunciadas. No entanto, foram denunciados funcionários das empresas Siemens, Alstom, CAF, Bombardier, Tetrans, Mitsui, MGE, Teimoinsa, Tegeofran, Balfour Beatty, Hyundai Rotem e Daimler Chrysler. São presidentes, diretores, entre brasileiros e estrangeiros. Todos os executivos foram denunciados por 3 crimes, sendo um de formação de cartel e 2 tipos distintos de fraude à licitação. Se condenados, podem pegar de 2 a 15 anos de prisão. O GEDEC, Grupo de Atuação Especial de Combate aos Delitos Econômicos do MP, não analisou o envolvimento de agentes públicos nas fraudes. Isto ficará a cargo do GAECO, grupo do Ministério Público que combate o crime organizado. Não analisei, não faz parte da minha alçada, mas eu posso dizer que vocês vão ver, porque as denúncias são públicas e vocês vão acabar tendo acesso, que, na opinião do GEDEC, houve sim participação de agentes públicos, tanto nos projetos da CPTM quanto do projeto do metrô. Em nota, a Siemens afirma que tem interesse na apuração e lembrou que foi a empresa a autora da denúncia que deu origem às atuais investigações. Também em nota, a Bombardier afirmou que segue os mais altos padrões éticos em todos os países onde atua. A CAF não quis se pronunciar. A Alstom afirma que não teve acesso ao conteúdo da investigação e que não vai se pronunciar. O Jornal da Gazeta tentou contato com as empresas Balfour Beatty, Daimler Chrysler, Hyundai Rotem, MGE, Mitsui, Tegeofran, Teimoinsa e Tetrans, mas não conseguiu localizar as assessorias de imprensa das companhias para comentarem o caso. Polícia Federal desarticula grupo envolvido em esquema de corrupção e desvios de recursos federais destinados à merenda escolar para o município de Jandira, em São Paulo. Entre os 10 indiciados estão a ex-prefeita Anabel Sabatini, do PSDB, o ex-diretor de compras de sua gestão e 8 empresários. De acordo com as investigações, o grupo contratou empresas fornecedoras de alimentos da merenda escolar sem licitação e com preços superfaturados. Em apenas 4 contratos, que somam 5 milhões de reais, há indícios do desvio de mais de 2 milhões e meio de reais para contas particulares da prefeita e de vários políticos. Os agentes apreenderam os passaportes e solicitaram o bloqueio dos bens dos envolvidos. Eles vão responder pelos crimes de peculato, corrupção passiva e ativa e fraudes em licitações. As penas variam de 2 a 12 anos de prisão. A ex-prefeita de Jandira, Anabel Sabatini, nega as acusações.
O PMDB decidiu hoje retirar todos os destaques apresentados na Câmara para o projeto do Marco Civil da Internet. Segundo o líder do partido, Eduardo Cunha, no total foram retirados 8 destaques, o que deve facilitar a aprovação do texto, cuja votação está marcada para agora à noite. O PMDB é um dos partidos que mais tem gerado oposição à proposta, espécie de constituição para a rede mundial de computadores no Brasil. O projeto tranca a pauta de votações do plenário da Câmara desde outubro do ano passado. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Gabriel, Estela, olha, esse acordo que o governo do Rio fez com o governo federal para que as tropas das Forças Armadas fossem às favelas para combater o crime organizado e manter as unidades pacificadoras de polícia, é talvez a maior prova que nós temos no noticiário dos dias de que o Brasil é uma republiqueta de banana. Não tem o menor sentido usar tropas das Forças Armadas para combater traficantes de drogas. É claro, você vai me dizer que o programa de pacificação é um belo programa. Na verdade, o que acontece é que desde o governo Brizola, o crime organizado passou a controlar os territórios dos morros, das favelas do Rio. Até ministro de Estado, presidente da República, tem que pedir licença ao crime para subir. As unidades de pacificação da polícia resolveram esse problema, a ocupação do território. Só que como é que o crime conquistou esses territórios? Conquistou dando o serviço que o Estado não dava. O próprio secretário de Segurança do Rio, Beltrame, disse no começo que o Estado tinha de dar os serviços básicos para a população dessas comunidades pobres se não quisesse que o crime a reocupasse. Agora, o Estado que não deu esse serviço está assustado porque policiais têm levado bala. Bom, o Estado não deu o serviço, eu lamento muito pela vida dos policiais que estão tentando cumprir a lei, mas é o que se esperava. Agora o governador Sérgio Cabral diz que isso nem tem entrada, nem tem saída. Não, tem saída sim. As tropas militares não vão poder ficar a eternidade nas favelas do Rio. Vai ter uma hora que ela vai sair, e vai sair com todo respeito, com o rabo entre as pernas, porque não há ninguém treinado para fazer esse serviço da polícia lá no morro, no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Eu fiquei assustadíssimo vendo na televisão o Beltrame, que é um sujeito lúcido, sereno, dizer que o Estado está preparado para enfrentar o crime. Tal seria se não estivesse. Isso não serviu para me tranquilizar, serviu para me assustar muito. E eu fico pensando nessas comunidades pobres que ouvem isso e ficam em dúvida se, afinal de contas, está havendo ali uma guerra civil com os dois lados tendo mais ou menos a mesma possibilidade de vitória. É o que parece, não é mesmo? Então, eu quero convidar você a voltar aqui, a nos ver na quinta-feira, eu aqui falando direto ao assunto, tá bom? Em pé. Terminou sem acordo a reunião entre representantes do governo do estado e membros do Sindicato dos Agentes Penitenciários. A repórter Sabrina Pires está em frente ao Palácio dos Bandeirantes e tem mais informações. Sabrina? Gabriel, ficou para amanhã a definição se governo e agentes penitenciários entram finalmente em um acordo para colocar fim à greve. Ontem à noite, a categoria até aceitou suspender por 48 horas a paralisação para começar a negociar. Isso por uma exigência do Ministério Público do Trabalho. Mas na reunião de hoje, aqui no Palácio dos Bandeirantes, eles nem quiseram começar a conversar depois que o governo apresentou uma proposta que, segundo os agentes, já tinha sido apresentada e inclusive rejeitada pela categoria. A expectativa agora é para a reunião de amanhã, também aqui no Palácio do Governo, e que pode colocar fim à greve de 15 dias que colocou as carceragens das delegacias de todo o estado em situação crítica, superlotadas. Eles pedem, por exemplo, entre outros benefícios, o fim das 2 primeiras funções da carreira. Gabriel. Muito obrigado, Sabrina. A terça-feira amanheceu bem fria aqui no Sudeste e algumas capitais registraram recordes de frio.
Em São Paulo, a temperatura na madrugada foi de 16,2 graus. Aqui na capital paulista, o dia seguiu bem típico de outono, com sol entre nuvens e nada de chuva e temperaturas amenas. E como será, gente, que fica o tempo amanhã? Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Deve fazer friozinho nessa madrugada em todo o centro-sul do país, inclusive aqui em São Paulo. A explicação é uma massa de ar seco de origem polar que afasta as condições de chuva, mas em compensação derruba as temperaturas, principalmente durante a noite e de manhãzinha. Amanhã, na região sul, tempo firme no interior e só deve chover na faixa litorânea por causa do vento úmido que sopra do oceano. No sudeste, o sol até aparece entre muita nebulosidade e pode chover fraco a qualquer hora no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Nas demais áreas da região, sol e chuvas isoladas. Já entre o norte do Mato Grosso do Sul, o Acre até o Amapá, está mantido o alerta para transbordamento de rios por causa das fortes chuvas. No Nordeste, pancadas isoladas e máxima de 29 graus em Salvador e de 32 em São Luís. No Sul, a máxima não passa dos 24 graus em Curitiba. Já que em São Paulo ainda faz um pouco de frio em todas as regiões ao amanhecer. No interior faz sol e calor à tarde. Chove de forma rápida e isolada no norte do estado, onde faz calor de 31 graus em Ribeirão Preto e também em Araraquara. Por causa do vento marítimo, a nebulosidade ainda varia bastante no sul e no leste paulistas. Mesmo assim, só há condições de chuva no Vale do Paraíba. Mínima de 16 e máxima de 26 graus em São José dos Campos. Aqui na Grande São Paulo, o sol aparece tímido entre muitas nuvens e as temperaturas seguem amenas. Nessa madrugada, a mínima de 17 e máxima de 27 graus. Na quinta, esquenta mais, com máxima de 28 e possibilidade de chuvas isoladas. Já na sexta, dia de sol, céu azul e máxima também de 28 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Faltam 79 dias para a abertura do Mundial do Brasil. E com a proximidade da Copa, a segurança também ganha atenção especial, Celso. Pois é, Gabriel. Hoje, por exemplo, foram realizados testes com a Polícia Militar. A operação envolveu PMs na simulação de situações de risco que podem ocorrer no evento. Polícia Militar em alerta. Mais de 130 homens trabalhando em conjunto. Corpo de Bombeiros, GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, Helicóptero Águia, todo mundo mobilizado para a segurança da população. Essa é apenas a primeira simulação de mais 4 que devem acontecer ainda este ano, há pouco mais de 2 meses para o início da Copa do Mundo. Nós estamos aqui para congregar todos os órgãos da Polícia Militar que estarão atuando na Copa, todos, Corpo de Bombeiros, Grupamento Aéreo, o Choque, Esquadrão de Bombas e o próprio policiamento da Copa, para verificar se todos estão engrenados nas suas ações, verificar os erros e os acertos e corrigir esses erros para uma atuação efetiva durante a Copa. Tudo começou com um trabalho de escolta da Polícia Militar, já prevendo a mobilidade das seleções na capital paulista. Hoje treinamos as escoltas numa situação muito real, que foi vir de Guarulhos para os hotéis. Nós fizemos... Por exemplo, acompanhando uma seleção. Acompanhando uma seleção, né? Fizemos a escolta para 4 hotéis espalhados na capital, e hotéis que serão realmente empregados, para verificar problemas de trajetos, problemas de tempo, do trânsito, e isso é o motivo que nós precisamos fazer no horário real. Mais tarde, os policiais fizeram um treinamento simulando a contaminação química. Logo depois, supostamente o infectado saiu de helicóptero. Um artefato explosivo foi colocado no meio do hotel. O esquadrão antibombas foi acionado e tomou conta da situação. Com um explosivo não se pode brincar, só se erra uma vez. Então a gente aproxima com todo o cuidado, todas as precauções, uso de equipamentos de proteção. Enquanto os estádios e a infraestrutura da Copa continuam recebendo críticas da FIFA por causa de atrasos, a Polícia Militar vem fazendo um trabalho intenso de treinamentos.
Corinthians recebe dinheiro do BNDES para as obras da arena que vai abrigar a abertura da Copa do Mundo. A Arena Corinthians e o estádio do Beira-Rio preocupam muito a FIFA, principalmente nas questões das obras provisórias e do entorno do estádio. Pelo menos em São Paulo, a situação fica um pouco mais tranquila com a liberação de 260 milhões dos 400 milhões de reais previstos no empréstimo acertado com o BNDES. Ontem, em Manaus, a FIFA fez a última visita à Arena Amazônia, antes do Mundial. O estádio está quase pronto, mas as autoridades prometem entregá-lo oficialmente no mês que vem. Ontem foi dia da última inspeção da FIFA na Arena Amazônia, um dos palcos da Copa do Mundo do Brasil que começa em junho. Membros do comitê local e inspetores da entidade máxima do futebol fizeram um tour pelo estádio, oficialmente 98,73% concluído. O local tem previsão de entrega definitiva para o dia 25 de abril, exatamente daqui a um mês. A obra está concluída, agora estamos fazendo aferição e comissionamento de equipamentos e de instalações. Muitas instalações aqui, durante os eventos testes, apresentaram alguns problemas, e isso está sendo corrigido pela empresa. E um ou outro requisito está sendo finalizado para que nós possamos, a cada evento teste, crescermos em termos de conclusão de etapas. A Arena Amazônia sediará um total de 4 jogos na competição, sendo que a estreia está marcada para o dia 14 de junho, com um clássico entre Inglaterra e Itália, pelo grupo D do Mundial. Não há mudanças a serem feitas mais, porque tudo que precisava ser definido e ser alcançado já foi desenhado lá atrás. E nós viemos construindo isso juntos. O que nós estamos fazendo agora é apenas aferir os cronogramas e verificar se nós estamos conseguindo entregar tudo aquilo que foi planejado, com o prazo certo, da forma correta, de acordo com o que foi planejado lá atrás. Ô Celso, aconteceu o que era previsto. Na véspera da Copa do Mundo, há 79 dias, muita coisa ainda para ser feita. E nesse momento que o dinheiro vai ter que rolar mais fácil, porque as coisas vão ter que ficar prontas até dia 12 de junho. O que preocupa principalmente são as questões relacionadas às estruturas temporárias. O Corinthians, por exemplo, esperava a ajuda do poder público, mas já depois da pressão da FIFA resolveu assumir ele mesmo a construção, por exemplo, das bancadas móveis e o entorno do estádio. No Beira-Rio, a situação é um pouco mais delicada, porque o Inter não quer assumir e a prefeitura depende de um projeto de lei que acaba cedendo benefícios às empresas que participarem da obra. E esse projeto até agora não foi aprovado. O prefeito, por exemplo, no começo da semana disse que o estádio do Beira-Rio pode ficar fora da Copa do Mundo. Faltando 2 meses, a FIFA está certa, tem que reclamar mesmo. Bayern de Munique é campeão na Alemanha com 8 rodadas de antecedência. E uma campanha histórica, Gabriel. O Bayern de Munique não pode mais ser alcançado por Borussia Dortmund e Schalke 04, mesmo faltando 7 rodadas para terminar o campeonato. O time dirigido por Pep Guardiola conquistou hoje a 25ª vitória no torneio sobre o Hertha Berlim por 3-1. Foi a 19ª vitória seguida, algo inédito na história da competição. O Bayern conquista o título com 25 vitórias e 2 empates. E contando a temporada passada, não perde no campeonato alemão há 52 jogos. E é a base da seleção alemã, que é favoritíssima aqui no Brasil, né? Pelo menos 10 jogadores campeões com o Bayern entre os titulares estarão na Copa do Mundo. Muito obrigado. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Estela, com você? Presidente Dilma Rousseff autoriza a construção de moradias no terreno de uma antiga invasão conhecida como Pinheirinho, em São José dos Campos. O local passou por uma reintegração de posse conturbada em 2012. Na cerimônia de hoje, Dilma assinou o documento que autoriza o início das obras do Minha Casa Minha Vida em São José dos Campos. Ao todo, 1.700 imóveis serão construídos pelo programa para os ex-moradores da invasão do Pinheirinho. Alguns deles estiveram presentes ao evento. Vocês conquistaram essa casa. Vocês têm direito a ela. É uma questão de cidadania e é assim que o povo desse país tem de ser tratado. Na área invadida do Pinheirinho, moravam pelo menos 1.500 famílias, cerca de 6.000 pessoas, desde 2004. A desocupação do terreno aconteceu em janeiro de 2012 e teve protestos e confronto entre moradores e policiais. Hoje cedo, pelo Twitter, a presidente Dilma disse que o despejo das famílias da comunidade nunca será esquecido.
Justiça do Distrito Federal suspende prisão do deputado Asdrubal Bentes, do PMDB. Ele foi condenado pelo STF na semana passada. Pela decisão, o deputado vai cumprir a sentença em regime domiciliar, já que a pena determinada pelo STF é inferior a 4 anos. Asdrubal Bentes é acusado de oferecer cirurgias de esterilização de mulheres em troca de votos. O deputado ainda irá se reunir com a liderança do PMDB para decidir se renunciará ao cargo antes do início do processo de cassação. Familiares das vítimas do voo da Malaysian Airlines fazem protesto. Eles pedem mais informações sobre as buscas pela aeronave. Houve manifestação na capital chinesa, Pequim. As famílias se reuniram em frente à embaixada da Malásia e exigiam que as buscas fossem intensificadas. Eles também pedem mais precisão nas informações. O governo anunciou ontem que foi calculado o local onde o avião teria caído no mar, mas nenhum vestígio da aeronave foi encontrado até agora. O ministro das Relações Exteriores da China se manifestou pedindo evidências. A procura foi interrompida por causa do mau tempo, mas navios chineses já partiram para dar continuidade às investigações e deve chegar ao destino amanhã de manhã. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que mandou prender 3 generais que pretendiam se rebelar contra o governo. A declaração foi dada em uma reunião da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL, em Caracas. Maduro acusou os militares de terem vínculos com a oposição. Os nomes dos oficiais não foram divulgados. A reunião ocorreu durante protestos da oposição. 34 pessoas já morreram nas manifestações na Venezuela. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar novamente da Venezuela. Um grupo de ministros das relações exteriores do continente está em Caracas para estimular o diálogo entre o governo e a oposição. Mas esses diplomatas nada poderão fazer. Eles compõem a UNASUL, a União das Nações Sul-Americanas, e são, digamos, simpáticos à República Bolivariana. Quando um governo quer negociar, ele baixa a guarda. Na Venezuela, ele mostra as garras. Foi o que aconteceu ontem quando o presidente da Câmara dos Deputados, sem qualquer processo, mesmo sumário, decidiu cassar o mandato de uma dirigente da oposição. Maria Corina Machado é uma das líderes das manifestações de rua que começaram em 12 de fevereiro. Até agora já morreram 34 pessoas em confrontos com as milícias chavistas. Estão presos quase 1.900 opositores, entre eles o líder de um partido político e 2 prefeitos de cidades importantes. Maria Corina tentou na semana passada falar em nome da oposição venezuelana durante uma reunião da Organização dos Estados Americanos. A tentativa dela foi censurada por aliados do governo bolivariano, entre eles o representante do Brasil. Mas ela falou assim mesmo ao ocupar os minutos reservados à delegação do Panamá. A Venezuela continua a caminho do fundo do poço. A atual inflação anual é de 57%. As reservas cambiais cobrem apenas 5 meses de importações. Os supermercados não têm 1/4 dos produtos procurados e as farmácias estão sem medicamentos essenciais. Ainda hoje de manhã, um apagão afetou o centro e o norte de Caracas. Parou uma parte da rede de metrô. O ministro da Energia acusou a oposição de sabotagem. Todas as emissoras de rádio e TV são ligadas ao governo e elogiam esse mesmo governo. Os jornais de oposição não recebem dólares para importar papel de imprensa. O problema está agora em saber se Nicolás Maduro, o sucessor de Hugo Chávez, ainda tem fôlego para cumprir o seu mandato presidencial até 2019. Ele hoje disse que foram presos 3 brigadeiros da aeronáutica por estarem tramando um golpe de Estado. Será que isso realmente aconteceu? Eu tenho lá minhas dúvidas. O chavismo é muito cuidadoso e seletivo na promoção de oficiais superiores. De qualquer modo, a casa está caindo e os venezuelanos enfrentam uma situação cada vez mais precária. É assim que o mundo gira. Boa noite. Crise na Ucrânia. Um dos líderes da extrema-direita é morto. Ministro da Defesa renuncia depois que as tropas tiveram que deixar a região da Crimeia.
O pedido de renúncia foi inicialmente rejeitado pelo parlamento, mas foi aprovado em segunda votação. Igor Teniuk recebeu ordens do presidente interino, Alexander Turkhinov, para retirar os militares da região da Crimeia, que foi anexada pela Rússia na semana passada. Todas as bases ucranianas foram tomadas pelos soldados russos e estima-se que o governo de Turkhinov tenha perdido cerca de 11 bilhões e meio de dólares em recursos militares. Na madrugada de hoje, foi morto um dos líderes da frente política da extrema-direita ucraniana. Alexander Muzisko recebeu ordem de prisão e foi baleado quando tentou resistir. Ele foi um dos líderes mais violentos das manifestações que tiveram início em novembro. Ônibus de turismo cai de um barranco em uma cidade a oeste da Tailândia. 30 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Autoridades investigam se o acidente foi causado por falha mecânica ou se o motorista dirigia de forma imprudente. Sobe para 14 o número de mortos no deslizamento que aconteceu neste fim de semana no interior de Washington. As buscas continuam, mas o mau tempo dificulta o trabalho. Até agora, 176 pessoas continuam desaparecidas. ONU afirma que o Egito cometeu irregularidades no julgamento de 529 seguidores do ex-presidente Mohamed Morsi. Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Rupert Colville, afirmou hoje que a justiça do país violou as leis do direito internacional. Segundo o porta-voz, vários sentenciados não tinham advogado e a corte egípcia não designou ninguém para a defesa. Além disso, a maioria dos acusados nem sequer estava presente no tribunal. Nas ruas de Minia, sul do país, e Alexandria, estudantes e familiares protestaram contra a decisão do tribunal. Homens-bomba atacam o escritório da Comissão Eleitoral de Cabul, capital do Afeganistão. Em seguida, houve tiroteio. O movimento extremista Talibã reivindicou a autoria do ataque. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Violência em São Paulo. Casos de roubo sobem 47%. Vandalismo, placas de trânsito são destruídas e mais de 1.000 precisam ser trocadas todo mês na capital. Crime em Genópolis. Polícia analisa imagens de câmera de segurança para tentar identificar quem deixou partes de um corpo esquartejado pelo bairro. Cartel do metrô. Ministério Público denuncia 30 executivos de 12 empresas. Polícia Federal desarticula grupo envolvido em esquema de corrupção em Jandira. A prefeita da cidade estaria envolvida. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, Esther Rocha traz as últimas notícias do mundo dos famosos.